Soldado, você já experimentou tanto que é bom espalhar a palavra de Deus? A sensação boa de um espírito relaxado que a gente fica quando a gente sai por aí bendizendo o nome de Cristo? Você já reparou como o Espírito Santo fica muito mais, vamos dizer assim, quente, fervoroso e intenso no nosso interior quando a gente bendiz o nome de Cristo? Soldado, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, então fica confortável aí e bora pro vídeo, soldado. Então, soldado, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre espalhar a palavra de Deus a todo homem, toda criatura, todo ser vivo que existe e como é a sensação boa que isso traz. Soldado, como eu disse, esse vai ser um vídeo de conversa e um vídeo de testemunho aqui, porque eu vou contar um pouco das coisas que aconteceram na minha vida sobre espalhar a palavra de Deus e como isso foi bom pra mim. Soldado, pra começar, você já experimentou, já se desafiou a sair por aí espalhando a palavra de Deus, cara? Eu, como jovem que sou, jovem cristão que eu sou, com pouco tempo de vida ainda, que tenho muita coisa a aprender pela frente, eu percebi que uma das melhores coisas que me aconteceu nessa vida inteira, e olha que eu já passei por muito bocado, hein? Uma das melhores coisas foi, de fato, ter chegado em alguém necessitado e dizer que Cristo Jesus é o Salvador, que há esperança ainda e que nada nesse mundo pode nos afastar do amor de Cristo. Cara, se tem uma coisa boa, é a gente sair por aí e o Espírito Santo dizer no nosso interior que é pra gente orar por certa pessoa. Por exemplo, cara, você tá andando ali no supermercado, você encontra uma pessoa, só que você sente uma sensação de que você precisa espalhar a palavra de Deus pra ela. Aí você vai lá e faz. Depois, a sensação de gratificação que você sente é uma coisa linda, maravilhosa e sobrenatural. E soldado, espalhar a palavra de Deus é anunciar a glória dele. Cara, é muito bom que espalhar a palavra de Deus ou conversar sobre Cristo, qualquer coisa que seja relacionada ao alto, pra mim é uma das melhores conversas que alguém pode ter. Cara, qualquer pessoa que topa comigo e desenrola uma conversa sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre tudo isso, é a melhor conversa que eu posso ter com essa pessoa. Eu poderia ficar horas ali conversando sobre Bíblia, Jesus, salvação, tudo. Poderia passar horas e horas conversando com alguém sobre Jesus Cristo. Porque pra mim, não há ganho maior em você espalhar a palavra de Deus, mesmo que seja pra alguém que já sabe. Cara, quando você conversa sobre Jesus Cristo, seu espírito fica muito mais fortalecido e você ainda pode descobrir coisas que você nem sabia. Você pode estar ali debatendo e você começa a filosofar. As palavras saem como nunca antes. Isso é o quê? É o Espírito Santo falando através de você, cara. Quando você tá ali conversando com alguém de Jesus Cristo, você fala, caramba, isso eu não sabia, tô aprendendo isso agora. Você fica ganhando argumentos e fatos para você entender mais sobre Jesus. E, cara, espalhar a palavra de Deus não tem preço. Isso é uma coisa maravilhosa e, tipo, a palavra nos foi dada de graça. Então a gente não pode cobrar para poder espalhar a palavra de Deus. A gente vai e apenas espalha de graça, porque a gente ganhou de graça. Então o que custa espalhar de graça também, pô? E cara, é muito bom espalhar a palavra de Deus, que tá até aqui, ó, abre sua Bíblia aqui, em Salmos capítulo 26, versículo 3, lê aqui comigo. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Soldado, isso significa o quê? Que a gente precisa sair por aí anunciando as glórias de Deus, porque, cara, qual humano, qual homem que fez feitos maiores que os de Deus? Não existe. Deus criou um universo. Deus se fez carne, se sacrificou para que o Filho unigênito morresse e então ressuscitasse, para que todo aquele que nele crê não pereça. Soldado, feito maior que Deus, ninguém nunca vai fazer. Deus é Deus. Mas, cara, voltando agora ao assunto principal. Espalhar a palavra de Deus. Vamos lá. Eu já tive muita vergonha espalhando a palavra de Deus, porque eu ficava assim, cara, se eu jogar naquela pessoa e gaguejar, ela vai pensar o que de mim? Mas o que eu não pensava é que eu não podia ficar imaginando o que a pessoa podia achar de eu falar. Eu tinha que imaginar assim, cara, eu fui salvo. Eu pratico coisas boas não porque eu quero ser salvo, porque eu já fui. Eu pratico coisas boas porque eu fui salvo e eu quero levar as coisas boas para as outras pessoas. Então eu chegava com qualquer pessoa não com a preocupação do que ela ia achar de mim, mas do que eu poderia contribuir para que aquela pessoa pudesse ter ganhos espirituais na vida dela. E cara, espalhar a palavra de Deus pra mim tem um significado muito bom, porque esse canal aqui foi feito pra eu espalhar a palavra de Deus. Cara, foi uma das melhores coisas que me aconteceu, velho, criar esse canal pra espalhar a palavra de Deus no que eu posso, que é a internet, através de um celular, de um microfone, pronto, eu tô aqui. Se você só tiver um celular, cara, você não precisa de microfone não. Espalhando a palavra de Deus com o que você pode já tá muito melhor. Cerca de, chutar alto aqui, 90% da população mundial nem espalha a palavra de Deus. Se você espalhar para uma pessoa sequer, você já está na frente de muitos
E com certeza você fará muita diferença na vida de muitas pessoas. E esse modo aqui que eu tenho de gravar, de espalhar a palavra de Deus, serve tanto para você que está assistindo, quanto para mim também. E muitas vezes eu pego os meus vídeos para assistir e eu fico tipo... Porque, cara, como é que eu posso, assim, espalhar a palavra de Deus? É tão boa essa sensação de espalhar, cara. Eu amo fazer vídeo aqui, mano. É bom demais. Pegar o celular e falar naturalmente com você sobre Cristo é uma excelente coisa. Pra mim é uma das melhores coisas que existem. Conversar de Jesus, cara, nosso Salvador. E soldado, a gente é testemunha de Cristo aqui na Terra. A gente é testemunha do que Ele fez e do que ainda faz por nós, através do Espírito Santo, né? Então, ó, pega o seu Bíblia aí de novo. Vamos ler mais uma coisa aqui, ó. Vai lá em Atos 1, versículo... Cadê, gente? Atos 1, versículo 8. Lê aqui comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, cara, Jesus nos deu o Espírito Santo como presente e nós, soldados, somos testemunha dele, para que então a gente pode espalhar a palavra dele aqui na terra até os confins da terra. O apóstolo Paulo, cara, ele saiu viajando um monte de lugar aí, espalhando a palavra de Jesus Cristo, cara. Por que a gente não faz isso? Hoje a gente tem um celular na nossa mão. É muito mais fácil espalhar a palavra de Deus. Cara, tanta gente fica mexendo no celular, no feed do Instagram, vendo fofoca, vendo qualquer coisa aí fútil. A gente pode estar fazendo o contrário. A gente pode pegar o celular e espalhar a palavra de Deus, que é algo bom, cara. Espalhar a palavra de Deus é um ganho de 100%. A gente fortalece nosso espírito e ainda leva a palavra de Deus para outras pessoas que podem ser tocadas pelo Espírito Santo. Cara, uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente espalhando a palavra de Deus, a gente vai plantar uma semente no coração das outras pessoas. Mas nós não temos o poder, nós humanos não temos poder de converter a outra pessoa. Quem converte a outra pessoa é o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento para iniciar a conversão, vamos dizer assim. Mas quem converte é o Espírito Santo. Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é espalhar a palavra de Deus para quem a gente pode. Cara, a gente está numa era de tecnologia fácil. Se a gente pega o celular e faz um vídeo cristão e posta no TikTok, Instagram, seja lá o que for, pode alcançar muitas pessoas. E mesmo se alcançar só 10, se uma pessoa for tocada de fato, a gente já tá no lucro. Porque, mano, quantas pessoas aí estão se perdendo no mundo, cara? Se a gente alcançar uma pessoa e muda a vida dessa uma pessoa, já nos sentimos ótimos. Porque essa é a missão, espalhar a palavra para que as pessoas possam reconhecer Jesus. Então, cara, não vamos ficar escondendo realmente o nosso desejo de espalhar a palavra dentro da gente, não. Vamos botar no papel, vamos fazer acontecer. Pega o seu celular, faz vídeo pro YouTube, cara. Eu tô fazendo com o que eu posso e eu espero de fato tocar nem que seja uma pessoa. E aí o Espírito Santo vai estar com essa pessoa e aí, seja o que Deus quiser, com a vida desse ser humano. Então, soldado, vamos espalhar a palavra de Deus, não vamos ter medo, porque de fato é uma missão única e que a gente deve se alegrar, porque a gente tem a oportunidade de espalhar a palavra de Deus. Se você tem a oportunidade, não desperdice, vamos fazer acontecer, porque essa é a vontade de Jesus Cristo. Bora! Então, soldado, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você realmente tenha sentido uma vontade de espalhar a palavra de Deus mais ainda, se você já espalha. E bora que bora, porque a gente tem muitos soldados do Senhor por aí, ao mundo fora, para poder encontrar e fazer ficar unido, né? Não? Então, soldado, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Soldado, deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações para você... Ativa as notificações para você estar por dentro de tudo e bora que bora, cola lá no Instagram, nomezinho aí na descrição para você não perder nada, fechou? Soldado, a gente se vê no próximo vídeo, porque agora eu quero postar muito mais e cada vez mais. Nossa, até gaguejei. Então, soldado, é isso. Beijo no coração e até mais.